Bom dia, família, Canção Nova. Agora 9 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília, quarta-feira, dia de catequese do Papa. Hoje o ensinamento foi sobre como chegar a um bom discernimento. Vamos mostrar também qual o destino da próxima viagem do Papa. Começamos essa edição vendo como vai ficar o tempo no sul do Brasil. Você vê aí o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá, a quarta-feira vai ser bem fria, de céu nublado e máxima que não passa dos 18 graus. Aqui em São Paulo, o dia amanheceu chuvoso e tem alerta da Defesa Civil. Até sábado, muita chuva deve sair, especialmente no Vale do Paraíba e no litoral norte paulista. Faltando 4 dias para as eleições, nossa equipe mostra a ação da Polícia Federal com drones para identificar possíveis irregularidades na votação. E tem também uma mensagem do cardeal Leonardo Steiner, lá de Manaus, para os leitores. A gente segue por um breve intervalo com imagens de Salvador. Por lá, pode ter chuva agora pela manhã. Os termômetros ficam entre 22 e 29 graus. A gente volta já! CN Notícias ao vivo, o Papa Francisco afirmou que a oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual. A orientação foi durante a catequese desta quarta-feira. Quem tem mais informações é a Joyce Mesquita, que está em Roma. Bom dia, Joyce. Bom dia, Rodrigo, e a todos. Durante a audiência geral de hoje, o Papa Francisco afirmou que o discernimento nos ajuda a entender o que se passa dentro de nós, os sentimentos, ideias, de onde elas vêm e para onde nos leva, e que a oração é indispensável para o discernimento espiritual. Mas não uma oração de repetições como um papagaio, mas aquela espontânea e com afeição ao Senhor, pois essa proximidade sincera e íntima com Deus nos permite falar com simplicidade e familiaridade, como falamos a um amigo, e que isso nos ajuda a superar o medo ou a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem, e que este é o segredo da vida dos santos. Francisco ressaltou que por vezes desejamos saber o que fazer, mas que nem sempre agimos de acordo. E por vezes fazemos a experiência do apóstolo Paulo: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E o Santo Padre afirmou que não somos apenas razão, não somos máquinas e que por isso não basta receber instruções, pois os obstáculos e os auxílios para se decidir pelo Senhor são acima de tudo os afetivos. E reforçou que quando encontramos o Senhor em oração, nós nos tornamos alegres e que a tristeza ou o medo, por outro lado, são sinais de distância de Deus. E afirmou que aqueles que se afastam do Senhor nunca estão satisfeitos, mesmo tendo uma abundância de bens e possibilidades à sua disposição. E convidou a todos a avançar na oração simples, com o coração e com poucas palavras, mas com gestos e com boas obras. O Papa Francisco voltou a pedir orações pelo povo ucraniano. Disse que nesta manhã conversou com o cardeal Krajewski, que está voltando da Ucrânia, e que contou coisas terríveis que pôde ver ao longo desses dias que esteve na Ucrânia. Pensiamo all'Ucraina e preghiamo per questo popolo martoriato. De Roma, Joyce Mesquita para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Joyce. O texto na íntegra você acessa no site noticias.cançãonova.com. E o Vaticano confirmou hoje a viagem do Papa Francisco ao Bahrein. A visita de 3 a 6 de novembro foi um convite do rei Hamad bin Issa Al Khalifa e das autoridades eclesiásticas do país, com 65 mil católicos, onde acaba de ser construída uma nova catedral. Essa vai ser a 39ª viagem do Papa Francisco, que já visitou 54 países diferentes nestes quase 10 anos de pontificado.
Faltam 4 dias para o primeiro turno das eleições aqui no Brasil e tem mensagem dos bispos para os eleitores. Confira o que disse o arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner. Queridos irmãos, queridas irmãs, votar é participar da construção do país, do Brasil. Votar é a afirmação da democracia. Votar é cuidar do bem comum. Votar é escolher, optar. Votar é dar nossa contribuição como cristãos. O católico, na busca de seguir o Evangelho, a pessoa de boa vontade, sabe que a opção, a escolha, que o voto nasce do discernimento, da avaliação cuidadosa no que diz respeito à integridade, à ética, ao respeito pelos mais necessitados, à diversidade de raça, cor, religião. A escolha é fruto do discernimento que exige valores, princípios éticos e morais, sensibilidade social, respeito pelo ser humano, cuidado pela vida da concepção ao seu declínio natural, cuidado da casa comum, superação da violência, respeito pelas instituições do Estado, conhecimento da realidade das pessoas que o candidato, a candidata desejam representar. Discernir, avaliar, buscar a verdade e colocar na urna o voto. Uma boa maneira de analisar a quem dar o voto é perceber se o candidato, a candidata deseja comprar o voto. Quem negocia o voto, negociará no exercício do mandato em favor próprio ou de um grupo. Votar, depositar na urna eletrônica ética, democracia, justiça, bem comum, irmandade, casa comum, a vida da nossa comunidade. Votemos para o bem. Obrigado, Dom Leonardo. Agora a gente vai ao vivo a Brasília, porque o repórter Francisco Coelho está no estádio Mané Garrincha e acompanha uma demonstração da Polícia Federal sobre a fiscalização no dia da eleição. Drones serão utilizados para identificar irregularidades, não é isso, Francisco? Bom dia. É isso mesmo, bom dia Rodrigo e a todos que acompanham o CN Notícias Manhã. Os drones da Polícia Federal já estão voando aqui e serão utilizados aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil na fiscalização das eleições. Mas quem vai explicar melhor um pouquinho dessa fiscalização é a delegada Milena Martins, chefe da Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência da Polícia Federal aqui do Distrito Federal. Delegada, bom dia, obrigado pela entrevista. Conta pra gente como deve ser essa fiscalização. Bom dia a todos os ouvintes da Canção Nova. Nós estamos aqui hoje fazendo um teste, em alguns drones que serão utilizados nas eleições de 2022. A ideia é colocar esses equipamentos para funcionar no sábado, no domingo, para coibir os principais crimes cometidos durante as eleições, que são a boca de urna, o derrame de material de campanha, que é proibido no sábado. Então, essa é a intenção. Os nossos equipamentos, eles têm a capacidade de fotografia, de fotografar, identificar as pessoas que, porventura, possam estar cometendo esse tipo de ilícito. Tem visão noturna, então a nossa intenção é essa, é realmente combater os principais crimes eleitorais que são cometidos nessa época do pleito. E a Polícia Federal vai estar atenta, vai estar presente nos locais de votação, no DF e também em alguns municípios aqui do entorno do estado do Goiás. Então é bom ficar esperto e fazer tudo certinho, né? Exatamente, a gente não quer ter que conduzir ninguém até a sede da Superintendência da Polícia Federal para ter que fazer qualquer procedimento policial contra as pessoas. Então, a regra é clara, todos já sabemos o que não pode ser feito, Então, é o cidadão ir, comparecer ao seu local de votação com parcimônia, tranquilidade, calma. Também a gente faz um alerta que qualquer ato de violência, qualquer ato, briga, acirramento político, os drones também podem estar fazendo essa filmagem, essa verificação, e a gente vai dar andamento, sim, vai dar o tratamento adequado a esse tipo de crime, de ilícito. Tá bom? Obrigado, delegada. Rodrigo, uso da tecnologia aí nessas eleições. Eu volto com você nos estúdios na capital paulista. Valeu, Francisco. Um bom trabalho para você.
A seguir, veja como doar órgãos ajuda a salvar vidas. Voltamos em 2 minutos. A gente sai para um breve intervalo, dando uma olhadinha no céu lá de Brasília. O Distrito Federal tem sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima pode chegar aos 29 graus. CNN Notícias está de volta agora com um assunto que é um grande desafio. O número de famílias em extrema pobreza cresceu em 10% na cidade de São Paulo. A repórter Aline Mércio conversou com um economista sobre essas informações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Bom dia, Aline. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Rodrigo. O número de brasileiros aí, como você disse, em extrema pobreza cresceu nos últimos meses no Brasil. E uma das razões aí é a alta da inflação, que impacta no preço dos alimentos e também os menores salários pagos aos trabalhadores. Mais cedo eu conversei com um economista que nos explicou um pouquinho mais sobre isso. Vamos conferir. A pandemia trouxe muitos efeitos negativos para a economia, trouxe mais à tona ainda essas pessoas que estão em situação de fome. No Brasil, a gente calcula perto de 30 milhões, segundo alguns estudos, de pessoas em situação de fome. Essas pessoas, principalmente, não sabem se vão almoçar, ou se vão jantar, ou se vão ter o alimento no final do mês. O Auxílio Brasil vem para ajudar algumas pessoas, mas ainda não consegue atender a todo esse exército, Afinal, além dos alimentos que subiram, a gente ainda tem a inflação do gás, que passa aí dos R$120. Você tem uma cesta básica que é acima dos R$700, principalmente nas grandes capitais. Hoje, o desemprego vem diminuindo, mas a gente está contratando e pagando salários menores, iguais antes da pandemia, não tiveram essa correção da inflação. Infelizmente, a gente vai viver uma década de juros altos e inflação alta, até porque continua uma guerra, continua uma pandemia. Claro que a gente teve a redução dos impostos, mas a inflação deve continuar nos próximos anos, não só aqui no Brasil, mas também lá na Europa, Estados Unidos. Essa vai ser a nova realidade. E agora uma boa notícia, tem crescido os pequenos negócios. Todos os meses no Brasil são abertas centenas de micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por movimentar a economia e gerar empregos. Este ano foram criados mais de 2,5 milhões de empresas no Brasil. Apenas 60 mil não são micro ou pequenos negócios. O emprego como nós conhecemos no século passado, ele tem mudado e mudado assim muito rapidamente. Um dos pontos bons é que as pessoas transformam-se em empreendedoras do seu próprio futuro, Então pega o seu destino, ao invés de trabalharem para uma empresa, e receberem um salário no final do mês, que não tem nada de errado quanto a isso, Mas a pessoa, com inovação, ela tende a empreender, buscar novas formas de fazer negócio. Isso é ótimo, A maior, não é a única, mas a maior vantagem de você se regularizar como empresa é você poder emitir nota fiscal. Agora, em 2022, está R$ 66,60 por mês que o... Vamos focar no MEI, no microempreendedor individual, que é um grande número, Esse daí, desses R$ 66,60 que você paga, R$ 60,60 vai para a sua aposentadoria. Ou seja, vai para o INSS fazer um bolo que, a partir que você adquirir as condições lá no futuro, você pode se aposentar. Nos primeiros 4 meses deste ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 60% dos empregos no Brasil. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
A gente muda agora de assunto. Setembro é mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos e tecidos. Gesto de solidariedade que pode salvar vidas. Maria Elizabeth faz parte da lista dos mais de 50 mil brasileiros que aguardam na fila de transplante de órgãos. Aos 49 anos, a cozinheira espera o tão sonhado coração. Estou com vontade de viver mesmo, quero viver e eles estão me ajudando, estão me dando força e é o que eu quero. No momento eu quero e preciso, né? Um único doador pode salvar a vida de vários receptores. No primeiro semestre deste ano, o país realizou mais de 10.300 transplantes de órgãos e tecidos. No Brasil, a doação ocorre somente com autorização de um membro da família após a constatação da morte encefálica. Por isso, conversar sobre o tema e expor o desejo de doar é fundamental. O importante é que ela deixe claro para os seus familiares que ela tem esse desejo. Quando ela tiver em morte encefálica, são eles que vão decidir e vão autorizar formalmente a captação. Eu acho que o familiar que está doando vai até se sentir melhor, porque ele vai ver um pouco do familiar dele naquela outra pessoa e vai saber, não, poxa vida, ele foi, né, mas ele deixou algo para alguém que hoje está bem. O Papa Francisco ressalta que a doação de órgãos é um gesto de fraternidade e solidariedade humana, atitude que transformou a vida de Fernando. Ele enfrentou mais de 4 anos de diálise e aguardou por um transplante para se curar de uma doença crônica nos rins. A espera foi muito agorizante, né? Foi muito traumática, porque a pessoa nessa situação, ela sente muito, tanto fisicamente quanto mentalmente, sabe? Hoje é um exemplo de superação. O professor que sempre gostou de praticar esportes se tornou um atleta transplantado. Isso aí, uma vida nova, né? Veja a seguir, cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência dos Bispos da Itália, comenta resultado das eleições italianas. A gente volta em 2 minutos com a previsão do tempo para todo o país. Agora você tem imagens ao vivo de Maceió. Na capital alagoana, pode ter chuva agora pela manhã. À tarde, o céu fica com poucas nuvens e os termômetros ficam entre 21 e 31 graus. Alerta para os Estados Unidos com a chegada do furacão Ian e repercussão das eleições italianas são destaque no noticiário internacional. O Avvenire repercute o resultado das eleições na Itália e destaca: Cardeal Zuppi afirma que é necessário mais ideias e menos ideologias. O presidente da Conferência Episcopal Italiana, Cardeal Matteo Zuppi, falou pela primeira vez depois das eleições do dia 25 e afirmou: quando os italianos escolhem seu futuro, nunca é um dia ruim. É sempre exercício da democracia. E devemos acreditar na força e na beleza da democracia e ouvir as questões que essa votação contém num momento tão importante para todos. O Washington Post destaca: o furacão Ian se fortalece em tempestade de categoria 4 extremamente perigosa. O centro alerta ainda para uma tempestade com risco à vida, ventos catastróficos e inundações na península da Flórida. O furacão Ian deve se mover lentamente em direção à costa da Flórida e causar falta de energia. Espera-se que seus efeitos sejam sentidos até o final de semana. O alemão Deutsche Welle destaca: União Europeia condena resultados de referendos pró-russos na Ucrânia. O sim para a anexação obteve aprovação de 99%. A União Europeia afirmou nesta quarta-feira que os chamados referendos de anexação organizados por Moscou em regiões ocupadas pela Rússia são ilegais e que não vai reconhecê-los. A Defesa Civil emitiu um alerta diante da previsão de chuvas no estado de São Paulo. O alerta é especialmente para cidades do Vale do Paraíba e litoral norte do estado. Até sábado, a região pode registrar acumulado de chuvas de até 200 milímetros. Tem previsão de temporais para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
A frente fria que influenciou o tempo no sudeste se desloca e causa mais chuva em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, onde os acumulados podem passar dos 40 milímetros por todo o estado paulista e chegar aos 60 milímetros na região litorânea do Rio. E há alerta para tempestades, queda de granizo e ventos fortes acima de 50 km por hora. No sul também há possibilidade de chuva mais forte, sobretudo no Paraná. Dia fresco para os paranaenses, com máxima de 14 graus na capital. Chove de forma mais intensa no Mato Grosso do Sul e norte de Goiás, com 40 milímetros de chuva no interior do Mato Grosso do Sul. Enquanto a chuva prevalece no centro do Brasil, no Nordeste o sol toma conta e deixa o tempo mais seco em boa parte da região. E no Norte, o estado do Tocantins terá tempo firme. As pancadas de chuva mais intensas continuam sobre o Amazonas e Rondônia. As temperaturas ajudam a manter tempo abafado aos nortistas, com máximas que variam entre 33 e 37 graus nas capitais. O CN Notícias fica por aqui. Encerramos esta edição com imagens de João Pessoa, na Paraíba. Fique com Deus. Continue agora na companhia da Canção Nova. Bom dia.